Muito bem, pessoal. Estamos com mais uma disciplina iniciando hoje. E o nome dessa disciplina é Introdução Bíblica. Nós vamos estar estudando sobre a Bíblia, como a Bíblia foi escrita, os materiais, os manuscritos. Nós vamos estudar como a lista dos livros sagrados foi elaborada, que é chamada do cânon. Então, essa disciplina ela é muito rica para a gente conhecer a história da formação da Bíblia, como a Bíblia chegou até nós. E eu estou com alguns materiais que eu vou estar indicando para vocês na bibliografia. E esse vídeo ele vai estar disponível no YouTube, mas os alunos que quiserem participar de uma mentoria com perguntas e respostas, nós vamos ter essa mentoria para aqueles que desejarem. Após você assistir a aula, então, todo sábado, às 3 horas da tarde, nós vamos ter a mentoria com perguntas e respostas. Ok? Então, nesse capítulo 1, nós vamos ver o caráter da Bíblia. Então, primeiro, de onde vem a palavra, de onde vem o vocábulo Bíblia? Não se encontra na própria Bíblia essa palavra, mas esse nome ele é derivado do nome que os gregos davam à folha de papiro preparada para a escrita. Então, o nome dessa folha era chamada de biblos. E então, um rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado de biblion. E vários destes rolos era chamado, então, de Bíblia. Então, literalmente, a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos. Com a invenção do papel, então, os rolos desapareceram e a palavra biblos deu origem a livro. Então, nós não temos o vocábulo Bíblia no texto das Escrituras Sagradas, mas ela é derivada da palavra grega biblos, de onde vem, então, a coleção de biblos, que seria Bíblia. O nome Bíblia foi, pela primeira vez, aplicado às Escrituras Sagradas por João Crisóstomo. João Crisóstomo foi um dos pais da igreja. Ele é chamado de o Boca de Ouro, por ele ser um grande pregador. Ele foi patriarca de Constantinopla no século IV. Então, ele foi o primeiro que usou o nome Bíblia. Aqui nós temos os nomes mais comuns que a Bíblia dá a si mesma. Então, nós chamamos isso de nomes canônicos, porque são nomes que encontramos na própria Escritura a respeito dela mesma. Então, nós temos aqui Escrituras, Sagradas Escrituras, e ao lado aqui de cada nome, vocês terão a referência, caso vocês queiram ler e pesquisar lá no livro. Então, Escrituras, Sagradas Escrituras, Livro do Senhor, a Palavra de Deus, os Oráculos de Deus, a Escritura de Deus, as Sagradas Letras, a Escritura da Verdade. Então, esses nomes aqui são nomes canônicos, nomes que a Bíblia dá a si mesma e que nós encontramos esses nomes registrados ao longo dos livros da Bíblia. Agora vamos ver aqui a estrutura da Bíblia. Então, a Bíblia ela se compõe de duas partes principais. Nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, a palavra testamento ela vem do grego diateké, ou ela vem do hebraico berit, que significa aliança, pacto ou acordo. Então, a palavra aí diateké, em grego, também significa aliança, pacto ou acordo. Então, nós poderíamos também dizer a antiga aliança e a nova aliança. Certo? Mas ficou mais comum em português a gente chamar o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, aqui nesse quadro, vocês estão vendo a divisão do Antigo Testamento, da nossa Bíblia, em 39 livros, dos quais a gente vai ver aqui a subdivisão. 5 livros nós chamamos de Lei ou Pentateuco. Então, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre essa expressão aqui, Pentateuco. De onde vem essa expressão? Então, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são chamados de livros da lei. E são 5 livros. E todos eles, todos os 5, foram escritos por Moisés.
A seguir, nós temos, então, a série chamada Livros Históricos. São 12 livros e são chamados de históricos porque, na sua grande maioria, é história do povo de Israel, né, do povo de Deus. Então, nós temos Josué, Juízes, Rute, 1ª e 2ª Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º livro, né, dos Reis, 1º e 2º Crônicas, livro das Crônicas, como a gente chama, Esdras, Neemias e Ester. Então, nós temos aqui 12 livros históricos e são vários autores aqui desses 12 livros. Então, continuando aqui, nós temos os 5 livros chamados de poéticos. Aí nós temos a poesia hebraica, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E aqui também nós temos muitos autores nesses 5 livros. O livro de Salmos, por exemplo, são muitos salmistas. Provérbios, Eclesiastes e Cantares nós temos Salomão, mas Provérbios também nós temos alguns capítulos que foram escritos por outras pessoas. E o livro de Jó, o autor é desconhecido. Então, dentro desse grupo aqui, nós temos vários autores. Aí, então, terminamos com os proféticos. Chamados de proféticos porque falam da profecia para Israel, para o futuro de Israel e também para os últimos dias. Então, nós temos 17 livros proféticos que são divididos em profetas maiores e profetas menores. Mas por que são divididos assim? Não é porque os maiores eram mais importantes, não é isso. É a questão de conteúdo. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel escreveram mais. Eles têm mais conteúdo. Então, por isso que são chamados de profetas maiores. E Jeremias também escreveu o livro das Lamentações. Então, esses são os profetas maiores. E aí nós temos, então, os profetas menores, porque escreveram menos. Então, nós temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, aqui nós temos 17 livros proféticos. Ok? Agora eu quero mostrar para vocês o cânon hebraico. Aqui é o Antigo Testamento hebraico, que são os mesmos 39 livros do nosso Antigo Testamento. Então, a Bíblia protestante, a Bíblia adotada pelos evangélicos, pelos protestantes, tem 39 livros que são correspondentes aos 39 livros do Antigo Testamento hebraico. Mais tarde, em outra aula, nós vamos ver que a Bíblia católica, o Antigo Testamento, não segue aqui o Antigo Testamento hebraico. Eles acrescentaram alguns livros que nós chamamos de apócrifos. Mas a Bíblia protestante, ela segue à risca o Antigo Testamento hebraico, só que organizado de forma diferente. A nossa Bíblia, ela é organizada de forma diferente. Então, o que é igual do Antigo Testamento hebraico para a nossa Bíblia? Nós temos a lei, que chama-se Torá, é uma palavra hebraica para lei, e aqui temos o Pentateuco. A palavra Pentateuco significa conjunto de 5 livros, penta, significa 5, e teuco era o lugar onde se guardava livros, um estojo onde se guardava livros. Então, essa palavra Pentateuco, ela vem do grego, mas no hebraico, os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Torá. E são os mesmos nossos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A diferença começa a partir daqui. Nós temos, então, no Antigo Testamento hebraico, os profetas, que são 8 livros, e são chamados de Nebiim. Porque a palavra Nabi, em hebraico, é profeta. E no plural, profetas é Nebiim. Então, nós temos os profetas anteriores, nós temos aqui Josué, Juízes, Samuel e Reis. Então, vocês veem aqui que Samuel é um livro só. Na nossa Bíblia, temos 1ª e 2ª Samuel. Mas na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento hebraico, é um livro só. Da mesma forma, Reis também
é um livro só. Então, nós temos primeiro e segundo livro dos reis. Depois, na Bíblia hebraica, temos os profetas posteriores, Isaías, Jeremias e Ezequiel, e então temos os 12. Que os 12 seriam esses? Os 12 profetas menores, certo? Então, aqui é diferente a divisão do Antigo Testamento hebraico para o Antigo Testamento que nós temos hoje. Continuando aqui, então, temos agora 11 livros chamados Os Escritos. E em hebraico o título é Ketubim. Então, nós temos livros poéticos, temos 3 livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó. Temos a seguir 5 rolos, que são chamados de Megilot. Esses 5 rolos é Cantares, Rute, Lamentações, Esté e Eclesiastes. Então, eles são classificados aí como Megilot, 5 rolos. E, finalizando, temos os livros históricos. Daniel, Esdras e Neemias, que é um livro só, e o livro de Crônicas, que também é um livro só. Então, se nós formos contar aqui, vai dar um total de 39 também, claro que separando aqui 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, separando aqui Esdras e Neemias e separando Crônicas. Então, nós temos 39 livros também. Então, o cânon atual que nós temos do Antigo Testamento é baseado no cânon hebraico, o Antigo Testamento hebraico. Essa era a Bíblia de Jesus, essa era a Bíblia dos apóstolos. Eles tinham o Antigo Testamento organizado dessa forma. Okay? Agora vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos 27 livros. 4 nós chamamos de evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E desses 4, 3 evangelhos são sinóticos. Evangelhos sinóticos são evangelhos que têm os mesmos relatos, só que registrados por evangelistas diferentes. Então, Mateus, Marcos e Lucas nós chamamos de evangelhos sinóticos. E então temos o evangelho de João, que é um pouco diferente dos outros 3 evangelhos. Temos um livro histórico, que é o livro de Atos, registra o nascimento da igreja, a expansão da igreja, a igreja chegando até os gentios, as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então, é um livro histórico. Então, nós temos agora, indo para cá, para o lado aqui, cartas paulinas. Foram 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Então, a gente vê que o apóstolo Paulo ele escreveu boa parte do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemon. Então, nós vamos aqui de lado agora, nós temos as cartas gerais, são 5 cartas gerais, e temos então Hebreus, que a gente não tem certeza de quem foi o autor. Temos Tiago, que foi escrito pelo apóstolo Tiago, meio-irmão de Jesus. 1º e 2º Pedro e Judas, que também foi escrito pelo meio-irmão de Jesus, chamado Judas. Aí então temos as cartas joaninas, 3, 1ª, 2ª e 3ª João, foram escritas pelo apóstolo João, e temos então um livro profético que é o Apocalipse. Então, o total de livros do Novo Testamento, 27 livros. A Bíblia protestante e a Bíblia católica têm a mesma quantidade aqui no Novo Testamento, 27 livros. Ok? Agora, Jesus ele é o tema central de toda a Bíblia. Nós encontramos Jesus em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, pegando aqui a divisão lei, história, poesia e profecia, nós temos então, na lei, nós temos o fundamento, o alicerce da chegada de Cristo. Então, a lei, ela produz o alicerce, a base para que o Messias, quando falamos de Cristo, seria o ungido, o Messias. Na história, nos livros históricos do Antigo Testamento, nós temos a preparação para a chegada do Messias. Nos livros poéticos, nós temos então o anelo, o desejo pela chegada do Messias.
E nos livros proféticos, nós temos a certeza da chegada do Messias. Então, vocês veem que em todo o Antigo Testamento, né, Jesus, ele está presente. Agora, no Novo Testamento, nós temos as divisões aqui, subdivisões, Evangelhos, Atos, as Epístolas, que são as cartas, e o Apocalipse. E então temos nos Evangelhos a manifestação de Cristo, né? Finalmente o Messias aparece. Em Atos nós temos a propagação, né? A mensagem do Messias agora está sendo pregada e propagada. Nas Epístolas nós temos a interpretação e a aplicação, né, do que Cristo, do que Jesus ensinou, do que ele deixou. Então os apóstolos Paulo, Pedro, João, Tiago e Judas, que foram os escritores, né, e o escritor aos Hebreus, eles então interpretam e aplicam a mensagem de Cristo. E no Apocalipse nós temos então a consumação de Cristo, né? Nós temos então ele como aquele que virá e consumará toda a história. Aqui é interessante, né? Nós temos ele revelado em toda a Bíblia, e aqui eu coloquei em Gênesis, ele é o descendente da mulher, em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascal, em Levítico, ele é o sacrifício expiatório, em Números, ele é a rocha ferida, em Deuteronômio, ele é o profeta, em Josué, ele é o capitão dos exércitos do Senhor, em Juízes, ele é o libertador, em Rute, ele é o parente divino, em Reis, ele é o rei prometido, também em Crônicas, ele é o rei prometido, em Ester, ele é o advogado, em Jó, ele é o redentor, nos Salmos, ele é o nosso socorro e alegria, em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus, em Cantares, ele é o nosso amado, ele é o nosso noivo, em Eclesiastes, ele é o alvo verdadeiro, nos profetas, em todos os profetas, ele é o Messias prometido, nos evangelhos, ele é o Salvador do mundo, em Atos, ele é o Cristo ressurgido, ressurreto dentre os mortos, nas epístolas, ele é o cabeça da igreja, e em Apocalipse, ele é o Alfa e o Ômega, né? O primeiro e o último. É o Cristo que volta para reinar. Então, nós temos aqui, então, Cristo revelado em toda a Bíblia. Em cada livro, ele aparece revelado. Agora, essa divisão que nós temos hoje, irmãos, de capítulos e versículos, essa divisão nas Bíblias mais antigas não existia. Nos originais, também essas divisões não existiam. O texto ele era corrido. Então, essas divisões elas foram feitas para facilitar, né, a tarefa de citar as escrituras. É como um endereço. Você tem rua e o número, né, de uma casa. Então, os capítulos e versículos nos ajudam a localizar uma determinada escritura. Então, foi esse estudioso aqui, Stephen Langton, professor da Universidade de Paris, e mais tarde ele se tornou arcebispo de Cantuária. Então, foi ele quem dividiu a Bíblia primeiro em capítulos. Então, em 1227, a Bíblia foi dividida em capítulos por Stephen Langton. E então, esse outro aqui, Robert Stephanus, é um impressor parisiense. Então, ele acrescentou aqui a divisão em versículos, em 1551 e em 1555. A Bíblia, então, os capítulos que já tinham sido divididos, agora foram divididos em versículos. Então, isso facilitou, né, a gente ter acesso a determinado versículo, porém, alguns versículos e capítulos, eles foram mal colocados, né? Então, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 12, nós temos ali uma divisão, 1 Coríntios 12, 13, e é separado o versículo, o último versículo do capítulo 12, na verdade, ele faz parte do capítulo 13, e foi separado. Então, às vezes acontece isso, mas são pouquíssimos casos onde a divisão não foi, né, muito bem sucedida. Mas, às vezes, também o que acontece, essa divisão de capítulos e versículos faz com que a gente leia a Bíblia de forma muito fragmentada. Então, a gente tem que ter o cuidado, né, para a gente
entender o contexto daquele versículo dentro do capítulo, e relacionado aos capítulos anteriores também, dentro do livro, dentro do Testamento e dentro de toda a Bíblia. Então, sempre nós temos que ler, não podemos isolar um versículo, né, do seu capítulo, do seu contexto mais imediato e dos outros contextos também, como eu citei. Falando sobre a autoria da Bíblia. Então, os 66 livros da Bíblia foram escritos por cerca de 40 autores. Olha que coisa linda. 40 autores diferentes, cobrindo um período de 1.600 anos, 16 séculos. Então, isso mostra o caráter sobrenatural da Bíblia. Esses homens, na maior parte dos casos, não se conheceram. Então, nós temos aqui 40 autores diferentes, ao longo de 16 séculos, é muito tempo, e eles não, a maioria deles não se conheceram. Viveram em lugares diferentes, de 3 continentes. Então, alguns viveram ali onde é o Oriente Médio, a região da Palestina. Outros viveram e escreveram a partir de onde hoje é a Ásia Menor, a Europa. Outros escreveram a partir do norte da África. Então, nós temos 40 autores diferentes ao longo de 16 séculos, escrevendo de lugares diferentes e em 2 línguas principais, que é o hebraico e o grego. Embora alguns trechos do Antigo Testamento foram escritos em aramaico, mas é muito pouco. Mas a maior parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então, 2 línguas principais. Então, devido a essas circunstâncias, em muitos casos, os autores nada sabiam sobre o que já havia sido escrito. Isso mostra o caráter sobrenatural. Porque um escrevendo em um determinado lugar, outro escrevendo em outro determinado lugar, em épocas diferentes, mas depois, quando se junta tudo no cânon, nada se contradiz, nada está fora do seu lugar. Então, isso mostra o caráter sobrenatural da Bíblia. Muitas vezes, um escritor iniciava um assunto e séculos depois, um outro completava-o, com tanta riqueza de detalhes que somente um livro vindo de Deus podia ser assim. Os escritores foram homens de todas as atividades da vida humana. Então, nós temos uma diversidade de estilos encontrados na Bíblia. Por exemplo, Moisés, ele foi príncipe e ele foi também legislador. Nós temos Davi e Salomão, que eram reis e poetas. Já Amós, ele era um cuidador de gado, um homem do campo, cuidava do gado. Mateus foi um funcionário público. Paulo, ele foi um teólogo e um erudito. Então, nós temos autores vindos das mais diversas atividades humanas, e das mais diversas formações. E apesar dessa diversidade, os escritos desses homens se completam tratando de um só assunto. Então, a Bíblia é um livro sobrenatural. Ok? Agora nós entramos aqui no capítulo 2, as línguas e materiais da Bíblia. Então, várias alternativas estavam abertas diante de Deus quando ele decidiu escolher um meio de transmitir sua verdade aos homens. Eu quero ler aqui Hebreus, capítulo 1, verso 1, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, várias alternativas estavam abertas diante de Deus quando ele decidiu escolher um meio para transmitir a sua verdade aos homens. E esse meio seria um livro, em forma de livro. Os meios já utilizados pelo Senhor em várias ocasiões, quais eram? Mensagens através de anjos. Nós tínhamos também o lançar de sortes no Antigo Testamento. Nós temos o Urim e o Tumim, que eram 2 pedras que ficavam no peitoral do sacerdote. Deus falava através daquelas pedras. Vozes audíveis, milagres diretos foram realizados. Então, Deus ele já vinha utilizando alguns meios. Mas esses meios, eles sofriam algum tipo de limitação ou
né, deficiência. Seria incorreto dizer que todos aqueles meios de comunicação, sem exceção, não eram bons, né? Uma vez que, de fato, foram meios que Deus usou para comunicar com os profetas, né? Não é que eles não eram bons, mas eles eram limitados. No entanto, havia um caminho mais excelente, né? Usando aqui a expressão paulina, para o amor, podemos dizer que a Bíblia, né, a verdade de Deus registrada em forma de livro, era um caminho mais excelente, mediante o qual o Senhor se comunicaria com os seres humanos de todas as eras por meio dos profetas. Então, Deus ele decidiu, irmãos, fazer que a mensagem se tornasse algo permanente e se imortalizasse por meio de um registro escrito entregue aos homens. Tal registro seria mais preciso, mais permanente, mais objetivo e mais finalmente disseminável do que qualquer outro meio. Então, por que que Deus escolheu registrar, transmitir a sua verdade através de um livro? Porque nós temos aqui, através de um livro, o registro é mais preciso, ou seja, não seria adulterado tão facilmente, não seria alterado tão facilmente. O registro em forma de livro é mais permanente, mais objetivo e mais facilmente disseminável. Então, eu estou aqui, né, com a minha Bíblia em minhas mãos e eu agradeço a Deus por esse livro, né, que ele decidiu registrar a sua verdade em forma, né, de um livro. As línguas do Antigo Testamento, como eu já falei, nós temos o aramaico. O aramaico é uma língua secundária. O aramaico é uma língua irmã do hebraico. É uma língua muito próxima ao hebraico. Então, ela é uma língua secundária, encontrada onde? No livro de Daniel. Então, Daniel 2, da parte B, do versículo 4 de Daniel 2, até o capítulo 7, verso 28, ali nós temos é escrito em aramaico. E também um trecho de Esdras. Esdras, do capítulo 4, 8 ao 6, 18. E o 7, de 12 a 26, em Esdras, está escrito em aramaico. Nós temos frases e expressões em aramaico também que aparecem em Gênesis 31, 47. Temos lá uma expressão em aramaico. E Jeremias 10, 11. Certo? E no Novo Testamento nós também temos pelo menos duas expressões em aramaico. Abba é aramaico, e temos Maranata. Maranata também é uma expressão em aramaico. Eu acredito que deva ter mais alguma expressão. Se não me engano, Talita Cumi também é uma expressão em aramaico, porque o aramaico era a língua que Jesus falava com os apóstolos, né? Então, eu estou lembrando são essas três, mas talvez tenha mais alguma. Seria interessante a gente pesquisar no Novo Testamento quais as expressões ou frases que a gente encontra em aramaico. E o aramaico era a língua dos sírios. Então, aramaico vem de Aram, Padã Aram, que é a região que corresponde à Síria hoje. Estava ao norte ali da Palestina. A segunda língua que nós temos no Antigo Testamento é o hebraico. E o hebraico é a língua principal do Antigo Testamento. É uma língua pictórica, ou seja, ela se expressa através de metáforas vívidas e audaciosas. É uma língua pessoal que apela diretamente ao coração e às emoções. O hebraico é uma língua linda, é a língua que Deus escolheu, né, para o seu povo, para o povo de Israel. O hebraico foi a língua que o Senhor escolheu para a sua revelação no Antigo Testamento. Então, eu admiro muito o hebraico. Inclusive, hoje eu estava até pesquisando para dar essa informação a vocês. O hebraico é a única língua que não contém palavrões. Os palavrões que tem no hebraico foram importados de outras línguas, mas não do hebraico mesmo. E também é interessante vocês saberem que o hebraico, por um bom período de tempo, por séculos, o hebraico foi considerado uma língua morta. Até que, no século XIX, se não me engano, um dos rabinos ressuscitou o hebraico, e a ressurreição do hebraico como língua morta, que ressuscitou, foi um dos sinais do renascimento também da nação de Israel,
porque Israel estava disperso, né, pelas nações. Então, o fato do hebraico ser ressuscitado se tornou a língua oficial de Israel. Até hoje é a língua oficial. Ok? Então, vamos aqui para as línguas do Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, nós temos o grego. A língua falada nos dias do Novo Testamento era o grego koiné, ou o grego comum, que era um dialeto do grego clássico. Então, tem o grego clássico e o grego falado no dia a dia das pessoas era chamado de grego koiné. Os autores do Novo Testamento, apesar de serem judeus em sua maioria, todos escreveram em grego, que era a língua universal dos seus dias. Então, o grego koiné corresponde ao que seria o inglês hoje, certo? Uma língua falada em todo o mundo, considerada uma língua universal. Então, Jesus e os apóstolos falavam aramaico, mas quando os apóstolos foram escrever o Novo Testamento, eles escreveram em grego e no grego koiné, que significa grego comum. Agora, os materiais e os instrumentos que eles utilizaram. Então, os autores das Escrituras empregaram os mesmos materiais em uso no mundo antigo. Eles usaram materiais que eles tinham disponíveis. Por exemplo, tabuinhas de barro. Então, lá em Jeremias 17:3, você pode conferir, e em Ezequiel 4, verso 1, eles dizem que utilizavam ali tabuinhas de barro. Então, eram quadradinhos de barro que secava, mas enquanto ainda estava um pouco mole, né, a argila, eles escreviam e depois colocavam para secar o restante e ficava registrado aquilo numa tabuinha de barro. As pedras também eram utilizadas para fazer inscrições na Mesopotâmia. A Mesopotâmia é a região ali ao lado da Palestina, que é a região dos dois rios, Tigre e Eufrates. Por isso o nome aí, Mesopotâmia, que significa entre rios. Então, alguns escritores bíblicos escreveram em pedra. Por exemplo, em Êxodo 24:12, né, está dizendo lá que foi registrado em pedra. Êxodo 32, 15 e 16, Deuteronômio 27, 2 e 3, Josué 8, 31 e 32, o registro ali foi feito em pedra. Okay? O terceiro material que nós temos aqui é o papiro. Papiro era feito de uma planta aquática. Então, eles pegavam essa planta, eles abriam a planta, e o nome da planta é papiro, é um junco, e então eles prensavam e colavam um ao lado da outra para formar um rolo. Papiro era muito delicado, né? Como se fosse esse papel que nós temos hoje, né? O papel, esqueci o nome agora, tem um papel que é quase que transparente, né? Então, era mais ou menos o papiro bem fininho, né? Então, eles prensavam e colavam uma folha ao lado da outra. Foi o material que o apóstolo João usou para escrever o Apocalipse e as suas cartas. Então, nós temos lá em Apocalipse 5:1 e 2 João, versículo 12. Os outros materiais aqui, olhando, velino, pergaminho e couro, são palavras que designam os vários estágios de produção de um material de escrita feito de peles de animais. Agora nós temos peles de animais que eram curtidas, né, secadas ao sol, esticadas, e então depois eles escreviam nessas peles e eles enrolavam. Certo? E isso se chamava de pergaminho e couro. Daqui a pouco eu vou colocar aqui uma foto para vocês, né, visualizarem esses materiais. O velino era desconhecido até 200 a.C., pelo que Jeremias teria tido em mente o couro, lá em Jeremias 36, 23. Né? Então, ele provavelmente estava falando aí do couro, usado como material de escrita. Paulo se refere aos pergaminhos em 2 Timóteo 4:13. Então, ele pede para que os pergaminhos sejam trazidos a ele. Outros materiais que poderiam também ser utilizados para a escrita era o metal, em Êxodo 28, Jó 19, Mateus 22, a cera, Isaías 8, Isaías 30, Hebreus 2, Lucas 1, nós temos aí essas referências. Pedras preciosas, em Êxodo 39,
e os cacos de louça, chamados de óstracos, como mostra em Jó 2:8. Agora, os instrumentos que foram usados para produzir os registros, ou seja, os instrumentos que foram usados para escrever nesses materiais que a gente acabou de ver. Nós temos o estilo, né, que era em forma de um pontalete triangular, com um cabeçote chanfrado. Então, o estilo era usado para produzir a escrita. O cinzel, ou pena de ferro, está lá em Jó 19, e a pena que era usada para escrever em papiro, em couro, em velino e em pergaminho. Então, em 3 João, versículo 13. E a tinta usada pelos escribas era uma mistura de carvão em pó com uma substância líquida semelhante à goma arábica. Aí eu vou finalizar aqui, né, compartilhando com vocês a tela que mostra esses materiais de escrita, certo? Então vejam aqui, olha, as tabuinhas de barro. Aqui nós temos a pedra. Aqui nós temos um pergaminho, olha o couro aqui, ó. Esse daqui é o papiro, vejam como ele é bem frágil. E aqui nós temos um caco de louça, né, um pedaço aqui de louça onde era usado também para a escrita, ok? Então nós estamos finalizando, tivemos hoje a aula 1 e a aula 2. Na próxima semana, então, a gente continua com a aula 3 e a aula 4. E você que tiver alguma dúvida e quiser participar da nossa mentoria, sábado, 3 horas da tarde, nós estaremos pelo Zoom. O link nós vamos disponibilizar no grupo do WhatsApp e também na descrição do vídeo aqui no YouTube, ok? Se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho, porque toda vez que a gente postar um vídeo novo da aula, você vai receber a notificação, tá bom? Então, Deus abençoe, fica na paz, em nome de Jesus.